Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Seja bem-vindo a mais uma aula do curso de Teologia do Seminário de Teologia. Estamos iniciando. Nós vamos iniciar hoje uma matéria nova, que é chamada de Hermenêutica e Homilética. Tá? São as duas matérias que nós vamos estudar aí durante em torno de 12 semanas. Tá? Então nós vamos ficar aqui 3 meses. Nós vamos 3 meses aqui falando sobre esses dois assuntos que na verdade é um só, é um assunto só, mas que ele tem duas abordagens, ou seja, é a interpretação da Bíblia, e sua exposição, que a gente chama de hermenêutica, que é a arte e a ciência da interpretação, e a homilética, que é a arte e a ciência da pregação. A arte porque envolve a sensibilidade, a personalidade, algumas virtudes humanas, e ciência porque contém suas regras, Então é por isso que é a arte e a ciência. Então nós vamos começar pela hermenêutica, que é a arte e a ciência da interpretação bíblica. Eu não sei se vocês já tiveram contato com algum conteúdo da hermenêutica, como eu não sei exatamente. E antes que a gente comece, na verdade, inclusive para deixar gravado aqui para os demais irmãos, que não participam ao vivo ou que não vão poder participar hoje ao vivo, tá? Mas são 2 livros, vou postar lá no grupo nosso de estudo, Deixa eu ver se as duas câmeras pegam aqui. Agora tô igual Hollywood, é câmera para todo lado e eu tenho que ver qual que dá reflexo. Então aqui, ali na outra câmera, os perigos da interpretação bíblica. Vamos ver se eu consigo nessa outra câmera aqui, Tá vendo? Os perigos da interpretação bíblica, O autor aqui é o D.A. Carson, tá? D.A. Carson. E outro livro também aqui, essencial para esta matéria. A outra câmera ali primeiro, Entendes o que lês, tá? Gordon Fee e Douglas Stuart, 2 ótimos teólogos. Nessa outra câmera aqui de vocês ao vivo aqui, cadê? Vamos ver se eu consigo aqui, sem pegar reflexo. Eu acho que aqui tá melhorzinho, Mais ou menos, Tem uma interrogação aqui, Entendes o que lês é o título aqui embaixo, tá? Depois eu posto lá, como eu falei para vocês. Esses livros, eles vão contribuir demais, principalmente esse último aqui, Entendes o que lês, para que vocês possam se aprofundar no tema, tá? Nesse assunto aqui. Então é essencial para que vocês possam se aperfeiçoar nesta matéria, que eu não pretendo estar assim esgotando, a discussão sobre hermenêutica. Pelo contrário, é necessário de fato que a gente continue depois das 6 aulas que nós vamos ter. Então vamos ter 6 aulas de hermenêutica, 6 aulas sobre homilética. Quando a gente falar de homilética, aí eu indico os livros lá sobre homilética. Tranquilo? Então vamos lá. Bom, vocês estão acompanhando então aí os slides, como interpretar a Bíblia, conceituando aqui, a hermenêutica, tá? Vamos aqui começar pelo básico, o termo hermenêutica, tá? Hermeneu, que é interpretado, esse é um termo grego, da língua grega, que se traduz por interpretar ou explanar, tá? Interpretar, explanar. Inclusive, esses slides depois eu passo para vocês também, tá bom, amados? Mas veja se vocês conseguem aí visualizar e ler comigo. Acompanha na leitura, não tenta ler tudo de uma vez não aí, tá? Tem uns alunos aí que os caras querem, assim, ir na frente do professor correndo. Calma, vamos junto devagarzinho no passo do gado e das crianças, como diz a Bíblia, no passo do gado e das crianças, ou seja, devagarzinho. Então vamos lá, hermeneu, o termo hermenêutica vem do verbo hermeneu, que se traduz por interpretar, explanar ou explicar. Então tá ali, o verbo hermeneu também aparece no Novo Testamento. Então, Bíblia aberta aí, como vocês devem estar. Se não estão, abram a Bíblia, aquele caderninho de anotações aí que vocês
costumam ter também, né? Fazer suas anotações, vão fazendo conforme vocês acharem que devem, tá? Então, capítulo 24 e verso 27 de Lucas. Lucas, capítulo de número 24, versículo de número 27. Na minha versão está escrito assim, ó: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Então, esse explicava, né? Explicava-lhes, lá no original, esse verbo hermeneu, né? Esse é o sentido, explicar. Então, explicava o texto, tá? Interpretava o texto, desnudava o texto, descortinava o texto, né? Expunha de uma maneira clara. Esse é o sentido aí. Quando a gente pega ali, ó, 1 aos Coríntios, capítulo 14, aí, ó, as referências que estão no slide, né? 1 aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 27. A gente vai ver também uma expressão, só para exemplificar aqui, que na Bíblia aparece, né? Então, 14 e 27 de 1 aos Coríntios. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez haja intérprete. Então, olha só, também lá no original, a raiz, né, é lá hermeneu, tá certo? Ou seja, interpretar. Ainda, outro exemplo bíblico, Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 2. Então, bora lá para o finalzinho da Bíblia. Hebreus, capítulo de número 7, versículo de número 2. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é o rei de paz. Então, aqui essa palavra também, interpretação, ela lá tem a raiz de hermeneu, né? Só para a gente ir conceituando aqui o título ou esse termo que nós estamos usando para essa matéria, tá? A hermenêutica procura, né? Aí, ó, na leitura, se vocês quiserem acompanhar, a hermenêutica procura descobrir o sentido da palavra, tá? Do autor. Então, o que nós vamos fazer com essa matéria? O que ela se propõe, né? Qual é a proposta da hermenêutica? É procurar descobrir o sentido da palavra do autor, tá certo? O que queria dizer o autor? Porque, amados, o que acontece muitas vezes na leitura, né, bíblica, aqueles que vão ler a Bíblia, eles leem a Bíblia trazendo na sua mente, tá? Na sua compreensão, um bocado de conclusões que nem sempre a conclusão, o pensamento do autor. Então, o que o autor escreveu, o que ele tinha na mente dele, nem sempre é aquilo que nós achamos que é. E muitas vezes nós fazemos a nossa hermenêutica particular, né? A nossa interpretação particular, projetando no texto aquilo que o autor nunca pretendeu dizer. A gente vai ver que a Bíblia, ela é escrita dentro de um contexto cultural, né? Histórico, línguas que são diferentes da nossa, e isso dificulta muito, porque nem sempre a versão que a gente tem de Bíblia, ou as interpretações que há da Bíblia, elas são adequadas, né? Elas são limitadas, as línguas são limitadas quando diz respeito a traduzir a Bíblia, porque a Bíblia foi escrita em duas línguas, né, principais, o hebraico, majoritariamente o Antigo Testamento hebraico, e majoritariamente o Novo Testamento em grego. Duas línguas que são riquíssimas nos seus conceitos. Qualquer língua, não é só o português, qualquer língua que for traduzir os conceitos, os termos, vão ter suas limitações e suas dificuldades. Daí que a gente pega diversas versões de Bíblia e a gente vê, aqui tem tal termo, aqui tem esse termo. Depois a gente vai discutir o porquê disso, né? O porquê que a gente tem uma versão que ela é bem diferente da outra. É porque quem traduziu, quem foi lá para traduzir a Bíblia, aquele que foi traduzir, ele usou, na verdade, de um método, né? Ele usou da questão de que ele decidiu, vou traduzir palavra por palavra, tá certo? O outro foi usar o método de conceito por conceito, né? Então aí a gente aprende que por conta dessas decisões tem aí essas diferenças. E aí você tem versões que se aproximam mais, né, dos originais, e outras que não se aproximam tão bem assim. E aí você tem limitações. Não é que tem erro,
tá certo? A questão não é questão de erro, é questão de que as expressões, elas muitas vezes deixam a desejar do significado mais profundo daquele texto. Traz uma compreensão, mas não tão adequada quanto o texto de fato lá no original, né, quis passar para nós. Então a hermenêutica é isso, esse é o nosso exercício. Peguei um texto aqui, ó, só para dar um exemplo bem básico, bem simples para nós aqui, tá? Então olha só, a gente pega lá o Provérbios, capítulo de número 25, versículo de número 11. A minha versão, pelo menos, né, a versão que ela é uma das mais... eu não vou dizer ruim não, mas assim, que tem mais dificuldades pelo fato de terem palavras, expressões que elas são antigas, são arcaicas, que hoje a gente não usa. Eu vou dar um exemplo para vocês, antes que a gente vá no texto aqui, ó, preste atenção, por gentileza. Deixa eu ver aqui, que eu quero ver o rostinho de cada um de vocês aqui. Parece que tem uns que estão se escondendo atrás da cadeira. Sabe quando sentam mais alto assim na frente dele? Aí ele pega o outro que é mais alto e vai lá. Agora sim, agora estou vendo todo mundo aqui. Então olha só, a gente tem lá em 1 Coríntios, por exemplo, capítulo 5, 1 Coríntios capítulo 5, tá? Não precisa nem recorrer lá não, depois você vai se quiser, só estou pegando aqui para exemplificar. Então você tem lá, Paulo dizendo assim, não é boa a vossa jactância. Olha que palavra, irmãos, não é uma palavra corriqueira nossa, né, que a gente usa no dia a dia, né? Ô menino, cuidado com a jactância. Que isso, né? O que é a jactância? Seria uma doença derivada de comer jaca mole, estragada? O que é a jactância? Não é boa a vossa concupiscência. Já pensou se a gente chega para um jovem e vai evangelizar o jovem e dizer assim, mancebo, não é boa a tua concupiscência? Ele vai olhar para nós com uma cara espantada. Mancebo, concupiscência, não são palavras bem para nós assim, distantes, não é usual. Não é? Elas são do português, tem lá seu significado, tá tudo certinho. Mas quando a gente lê em outra versão, a linguagem ela é mais próxima, né? Não é boa, não é bom que você tenha, jovem, uma conduta com procedimentos e desejos não permitidos. Olha só, concupiscência para desejos não permitidos. Fica muito mais claro, muito mais comunicativo, né? Então, jactância, né? Você não se orgulhe, não se ufane, é outra palavra até complicada, mas que você não tenha o orgulho, não é boa o vosso orgulho. Então o orgulho para nós é uma palavra muito mais comum, clara, do que jactância. Só para dar um exemplo, tá? Mas vamos lá, voltando ao exemplo de Provérbios, capítulo 25, verso 11. Não precisa nem se pegar porque está aqui no slide, ó. Tá lá, transcrevi. Como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Então vamos lá prestar atenção. Olha o que o texto lá de Provérbios 25 e 11 está escrito. Como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Eu quero perguntar para vocês, não é que vocês precisam responder, só uma pergunta de retórica, vocês pensem aí. Mas, sinceramente, vocês me ouvindo agora, ou vocês lendo na Bíblia aí, como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Comunica alguma coisa para vocês? Isso é claro o que a Bíblia está querendo dizer? Maçã de ouro, salva de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. O que isso traz à nossa mente? O que comunica? Não fica um negócio meio vago? Um negócio assim meio que... não entendi, né? O que será? Aí muitos vão falar, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo e tal. Aí já começa a entrar nessa interpretação particular do achismo. E a Bíblia, ela não permite, nós não temos direito de achar nada a respeito da Bíblia. Eu acho. Não, nós não lidamos assim com a Bíblia. Nós vamos investigar, e a gente tem caminhos para fazer isso, tem regras para fazer isso. Nós vamos, por esse caminho, tentar descobrir de fato o que o autor quis dizer, certo? Naquele texto, o que ele quis comunicar. Aí o que nós vamos fazer? Nós vamos, se necessário, recorrermos às línguas originais, vamos lá pesquisar nos originais, nós vamos pesquisar na cultura da época, então nós temos o estudo através da cultura, nós vamos, se necessário for, pesquisar a história, nós temos registros históricos, se for preciso nós vamos lá também recorrer à geografia bíblica daquela ocasião. Então olha só, pelo menos 4 fontes eu citei aqui, ó.
cultura, história, originais, não é? E geografia, fora a arqueologia. Então, nós temos essas fontes para recorrer, né? Para a gente chegar à conclusão do texto. Percebam, amados, ao mesmo tempo que não é simples, né? Que você precisa ter essa dedicação e esse esforço de estar lendo além da Bíblia, também não é uma coisa impossível só para os doutores, os acadêmicos, não. Qualquer um discípulo de Cristo, um pouquinho disciplinado, um pouquinho responsável, tá certo? Ele consegue chegar na interpretação lá adequada, tá bom? A gente vai por esse caminho aqui só para entender. Então vamos lá. Como maçã de ouro em salva de prata, assim é a palavra dita a seu tempo. Aí eu pergunto, maçã, aqui nesse texto, refere-se à maçã que nós conhecemos hoje? Aquela gala, argentina, maçã, fruta. Não se refere. Falei, André, complicou. Por que está escrito maçã então? Porque de fato, no original, é maçã de ouro. Mas para aquele público, naquele contexto cultural, o que era maçã de ouro para eles? O que eles estavam se referindo a maçã de ouro? A laranja, tá certo? Então essa maçã aí no texto, né, refere-se à laranja. Fala, André, mas que negócio estranho. Não é tão estranho. Pensem comigo. No Brasil aqui, ó. No Brasil, a gente está falando da mesma língua, o mesmo povo e tal. Nós temos expressões diferentes para uma mesma fruta. Vou dar um exemplo. Lá no Nordeste tem uma fruta chamada pinha. Tá certo? Aí no Sudeste, onde a maioria de vocês estão, né? Aliás, todos estão aí no Sudeste, né? Eu nem sei que região que eu tô aqui, meu Deus do céu. Estou entre o Sudeste e o Jéssica, me ajuda aí, você que é melhor geografia. Espírito Santo é o quê? Não é Nordeste não, né? Sudeste, né? Eu estou todo enrolado aqui na geografia. Eu era do Sudeste, quer dizer, vim do Nordeste. E agora não sei mais onde eu estou, nem para onde eu vou, mas eu sei para onde eu vou, eu sei. Estou brincando. Então vamos lá, lá no Nordeste é pinha. Aí no Sudeste é fruta do conde. Vocês sabem o que é a fruta do conde, não sabem? Então, é a pinha, é a mesma fruta. Então, se aqui nós temos até essa diferença de nomear uma fruta, imagina lá naquele contexto que eles chamavam de maçã, a maçã de ouro, melhor dizendo, a laranja. Agora, olha só, então nós descobrimos aqui, né, que esse termo maçã não se referia àqueles primeiros leitores, porque essa é a questão, irmãos. É uma outra regra. Eu vou voltar em tudo isso aqui de novo, não tem problema, tá? Não esquente não, que a gente vai aqui bater na mesma tecla, né? Em alguns pontos aqui para que isso fixe na nossa mente. Então, por exemplo, quando nós lemos a Bíblia, qual é a nossa tendência? Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Não é assim que a gente lida com a Bíblia? Eu quero saber o que Deus quer falar comigo. Deixa eu ver o que Deus quer falar comigo. Não é essa a primeira disposição que a gente tem? Mas isso é errado. Tá certo? Isso é errado. O que eu tenho que fazer é o seguinte: o que Deus comunicou para aquele povo naquela época, nesse contexto aqui. Quando Deus disse isso em Gênesis, lá para Abraão, quando Moisés escreveu isso aqui, o que ele quis comunicar para aquele povo naquela época? Ele quis comunicar isso. Aí nós descobrimos então, né, o que o autor quis dizer para aquele primeiro público. Descobrindo isso, aí sim, nós vamos fazer a segunda pergunta. E o que Deus está falando comigo? E o que Deus está comunicando comigo? E o que a Bíblia nesse texto tem a ver comigo? Eu, André, no século 21, nesse contexto aqui. O que a Bíblia comunica comigo? Então percebam que a gente tem, e nós temos sequências, amados. Se a gente quebra a sequência, se a gente quer pular, né, uma etapa, a gente certamente vai ter dificuldade lá no final para chegar a uma conclusão adequada. Então, as regras que eu vou passar aqui, elas têm que ser seguidas à risca, tá certo? Se a gente inverter alguma coisa, se deixar de fazer alguma coisa, a gente vai perceber que a gente vai ter grande dificuldade para chegar numa conclusão adequada. Deixa eu só colocar aqui. Ah, tá. Pronto. Agora acho que deu até uma melhorada a mais aqui no que eu queria. Na minha estética aqui, né? Vamos lá, irmão, que eu ainda estou desenrolando esse trem aqui. Mas a aula que vem acho que eu não interrompo muito, não. Então vamos lá. Então maçã não é maçã. Aí você pergunta para mim, André, eu estou lendo o texto bíblico.
o negócio está escrito maçã. Como que eu vou saber que não é maçã? Esse negócio está escrito maçã. E agora, toda a expressão, toda a palavra que tiver na Bíblia, eu vou ter que descobrir exatamente se é isso? Não necessariamente, né? Mas é muito bom quando a gente vai ler a Bíblia, estudar a Bíblia, aliás. Esse também é um grande mal que nós temos, né? Que a gente acha que a Bíblia, se nós apenas lermos, isso é suficiente, isso basta. A leitura superficial, ela tem o seu benefício? Claro que tem. Só que é muito limitado. Nós devemos, lidar com a Bíblia na disposição de examiná-la. Foi o que Jesus disse lá em João capítulo 5, me parece que verso de número, deixa eu conferir aqui, se é 38 ou é 39, né? Vamos lá, João capítulo de número 5, verso de número 39. Jesus disse assim, examinai as Escrituras. Então veja o termo, examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Então Jesus disse não para lermos apenas as Escrituras, mas para examinarmos. O examinar é muito mais do que uma leitura superficial. Examinar de fato é procurar os detalhes, é o que o médico faz, né? Ele vai lá examinar, ele procura lá os detalhes para identificar o que está acontecendo para dar o diagnóstico. Então é a mesma coisa que a gente tem que fazer com a Bíblia. Infelizmente nós temos essa prática da grande maioria dos irmãos, dos evangélicos, lidam com a Bíblia assim, apenas lendo, achando que vão conseguir ter uma interpretação. Muitas vezes só uma leitura simples, sim, nós temos, mas muitas passagens não. Apenas uma leitura simples não vai ser suficiente para que a gente chegue de fato a uma conclusão da Bíblia, tá certo? Então vamos lá, voltando. Então tá lá, maçã de ouro, não é maçã, né? E o que eu faço então? É uma laranja, já tenho informação adequada. Maçã de ouro em salva de prata. Querido, vocês podem abrir o microfone aí para interagir, para responder o que eu vou perguntar? Vamos lá, só para eu entender aqui o que está na cabeça de vocês, como que a gente pode estar partindo aí de que dúvida, de que pensamento vocês têm, né? Então a minha pergunta é o seguinte, quando eu falo para vocês, quando eu pergunto para vocês, salva de prata, o que vocês entendem que é uma salva? Um por vez, vamos lá. Oi, professor. O que é uma salva? Salva. Uma salva. Isso, uma salva de prata. O que seria, Jéssica? Vamos lá. Não tem ideia, não. Salva? Isso? Não sabia a ideia. Não? Não. Nunca ouviram essa palavra salva? Salva Não. de palmas ainda vai, mas uma salva de Essa prata. selva de pedra, mas a salva Ninguém, irmão. Lembro da salva do... tirar a oferta. Isso, Thiago, não é isso aí? A salva. Ué, Tem essa não oferta. eu fiquei assustado agora. Eu falei, vocês não participam de igreja não, da liturgia? Ué, tem a salva. não. Nem ia ligar isso. Não lembrava, não? A palavra. Então, tudo bem. Tranquilo. Então, alguém mais quer falar alguma coisa? Tem a salva, que é a salva, né, de recolher lá as ofertas, né, que é aquele saquetel com um cabo de madeira, né? Então, você coloca lá o cabinho de madeira, se a pessoa não ofertar, você vira e dá com o cabo na cabeça. Tô brincando. Então, essa é a salva, né? Mais alguma coisa? Não? Tranquilo? Então, tudo bem. Vou fechar o microfone de vocês. Então, fechem o microfone só para não dar o ruído externo aí, tá? Então, vamos lá. Salva, olha só, tem a salva. Nós chamamos de salva, né? Aquele acessório lá para a gente recolher as ofertas, dízimo, enfim, contribuição financeira na igreja, né? Mas eu pergunto, então essa salva de prata é o mesmo instrumento, é o mesmo acessório, o mesmo utensílio que nós usamos hoje para recolher as ofertas? É uma pergunta. E a gente vai perceber o que, irmãos? Nós vamos ter que fazer toda hora perguntas ao texto. Pergunta. O que isso quer dizer, o que isso quer dizer, o que isso quer dizer. Tá certo? A gente vai fazer perguntas e procurar as respostas. As respostas, né, elas sendo atendidas, e a gente vai construindo para chegar na conclusão. Mas vamos lá. Salva aqui não é essa salva que nós hoje chamamos de salva e usamos aí no culto. Salva no texto é uma bandeja. Bandejinha. Bandeja de prata.
Então, olha só. Eu estou trazendo aqui a interpretação de um versículo, tá? Então, bandeja de prata. Então, maçã de ouro, que é uma laranja, em cima de uma salva de prata, ou seja, uma bandeja de prata. Imagine isso esteticamente, irmãos, porque essa é a questão. Quando era comunicado alguma coisa, na mente dessas pessoas, isso estava claro. Então, elas imaginavam, nem precisavam imaginar muito, porque era uma realidade delas, né? Uma salva de prata, ou seja, uma pessoa levando para outra, numa bandeja de prata, uma laranja. Agora, olha como é importante o contexto que eles estavam inseridos e fazia todo sentido. E para nós talvez não faz, porque falta o cenário para nós. Tá certo? Falta o contexto. Então, olha só, imagine lá um calor enorme, né? Seja lá no deserto, seja naquelas regiões áridas que foi escrito esse contexto aí, esse texto, melhor dizendo. E aí, nesse calor, alguém indo em direção ao outro, com uma laranja. Já é bonito uma laranja, que ela é dourada, né? Numa bandeja de prata. O contraste, a estética, isso é bonito, já é bonito. Essa pessoa, naquele calor, ia receber essa laranja, né? Uma fruta que ia refrescar, que ia aliviar a sua sede, né? Então, olha só que coisa interessante. Da mesma forma que alguém recebendo uma fruta que iria trazer alívio, matar a sua sede, da mesma forma, aquele, né, que tem uma palavra a seu tempo, também traz um refrigério, também traz um alívio. Viu como faz sentido o texto agora? Então, viu que o autor quis comunicar? A palavra que é dita no tempo oportuno, na hora certa, é como alguém que é refrescado, aliviado por um suco de laranja num calor. Veja bem, amados, quando a gente tem essas informações, como abre a visão? Quando a gente tem todas essas informações que os primeiros leitores ou ouvintes tinham, eles tinham tudo isso, eles não precisavam interpretar coisa nenhuma, mas nós precisamos interpretar a Bíblia, porque não está no nosso contexto cultural, não está no nosso tempo, não é? E para nós aqui a gente já percebeu que nem sempre o que está escrito no português aqui é exatamente aquilo que o autor estava comunicando lá. Perceberam? Numa simples interpretação aqui. A gente lendo não tem a noção exata e podia até imaginar. Maçã de ouro, né? O que seria aí uma maçã de ouro? Tal, salva de prata, o que seria uma salva de prata? Assim a palavra dita ao seu tempo. Aí talvez a gente vai tirando as nossas conclusões que talvez não tem nada a ver com a Bíblia. Aí complica. Esse é o ponto, irmãos. Porque muitas vezes nós vemos hoje pessoas que estão tirando conclusão de textos bíblicos que o autor nunca pretendeu comunicar. Ou seja, Deus nunca pretendeu dar aquele sentido ou significado para aquele texto. E aí qual é o grande perigo disso? É que se nós falamos alguma coisa que Deus não está dizendo, Deus não se responsabiliza por nada. Você pode citar versículo bíblico, como a gente viu. Você pode falar, Deus está dizendo, assim diz o Senhor. Pode usar o recurso pentecostal, que é a língua estranha depois do versículo. Pode falar alto, né? Pode bater no púlpito e Deus diz assim, não é a minha palavra. Por não ser a minha palavra, eu não velo sobre o que você está falando, você vai por sua conta e risco. Então olha o perigo de nós até citarmos versículos bíblicos e achar que estamos falando a palavra de Deus. Perceberam? Só dei um exemplo aqui, bora lá voltar para o slide. Vamos lá. Pastor Reginaldo chegando aí, meu amado. Vamos lá no bonde. O bonde está andando, mas pode entrar nele aí, varão. Vamos lá. Segundo slide aqui, para a gente então caminhar na nossa matéria. Hermenêutica e exegese. Essas palavras eu sei que não é comum, tá? Mas vamos aqui para a gente estar aí chegando ao entendimento, tá? Hermenêutica e exegese. Tranquilo aí, não sei se vocês estão enxergando, mas vou ler aqui, tá? Então, se não der para enxergar legalzinho aí. Amados, antes que a gente continue aqui, deixa eu ver uma questão. Vocês estão enxergando aí como? A tela inteira? Porque vocês têm a opção
de mudar a tela de vocês. Não sei se vocês sabem disso, não sei como está na tela de vocês aí, tá? Se Tô você enxergando a tela inteira. Isso, então tá ótimo, minha amada. Então já respondeu para todo mundo, tá ótimo, tá? Porque tem a opção, né, de você inverter, eu não sei exatamente como tá. Só para vocês dar a ênfase aí, né, dar destacado mais os slides aí para vocês terem uma visão. Mas eu vou ler aqui, não se preocupe, depois, como eu disse, vocês vão receber também os slides aí, né? Mas vamos lá. Vou até maximizar aqui também para mim, para eu chegar, ó. Hermenêutica e exegese, né? Hermenêutica é como um livro de receitas. Então, a hermenêutica, tá? Para exemplificar, é como um livro de receitas. Com regras de como fazer um bolo. Então, a hermenêutica seria, né, um livro de receitas com as regras para fazer o bolo. A palavra exegese, ou exegese exemplificando, melhor dizendo aqui, né, é a preparação do bolo. E tem um terceiro ponto aqui, que é a chamada exposição, que é a entrega do bolo para alguém, né, na metáfora aqui, claro. Então nós temos a hermenêutica, a exegese e nós temos a exposição, tá? Então a hermenêutica é a regra, ou são as regras, para a gente interpretar isso, né? Na metáfora seria a receita de como fazer o bolo. A exegese é a preparação desse bolo, tá? Tá aqui, ó, no olhinho aqui, ó, do cidadão. A palavra exegese significa tirar o significado do texto bíblico. E é contrário, ou é contrária à exegese, é outra palavra parecida, que é impor significado ao texto bíblico, ou interpretação de um texto, atribuindo ideias do próprio leitor. É aquilo que eu disse para vocês, a gente pega da nossa cabeça, né, a imaginação, a conclusão, aquilo que a gente acha e põe no texto. Não é isso que nós devemos fazer. Isso chama-se exegese, né? Vou exemplificar para vocês aqui, ó, no próximo slide aqui para vocês verem, ó. Tá vendo? Isso aqui é a diferença, ó. Então, o que é exegese? Tirar da cabeça e colocar no texto. O que é exegese? Tirar do texto, né, extrair, a palavra exegese quer dizer isso, extrair. Então, extrair do texto e aí sim trazer para a minha compreensão. Perceberam a diferença, amados? Então, isso que nós vamos fazer daqui para frente, tá certo? A gente vai pegar, então, essa questão da interpretação. Opa, deixa eu ver aqui que o aluno saiu, mas para voltar novamente. Então, tranquilo? Hermenêutica, exegese e exposição. A exposição a gente vai tratar mais para frente, como eu falei, que é homilética. A gente vai usar agora o quê? A hermenêutica, que é lidar, aprender, aplicar, não é, essas regras de interpretação. Vão ser questões teóricas, mas vocês vão ver. Colocando em prática, vai dar tudo certo aqui. É inevitável que não dê certo, tá certo?